turma, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Nós vamos por aqui seguindo as nossas aulas, né? Estamos vendo aí toda a parte de sintaxe, estamos vendo sujeito, predicado, os complementos, né? Os tipos de predicados, vimos os verbos transitivos, direto, indireto, os objetos diretos e indiretos, correto? E agora, gente, nessa aula de hoje, nós vamos fazer alguns exercícios e relembrar alguns pontos importantes desta matéria, tá bom? Então não saia daí, prepara seu livro, prepara o seu caderno e vem comigo, um lápis, uma borracha para você fazer as suas anotações, tá? Não deixe de anotar, não deixe de pegar todas as informações necessárias, ok? Lembre-se que você está se preparando, as aulas voltarão, né, para a sala de aula presencial. E aí você tem que demonstrar todo o seu conhecimento, tudo aquilo que foi aprendido nesse tempo, tudo aquilo que você conseguiu assimilar, para que lá a gente tire as dúvidas possíveis, tá ok? Então vem comigo aqui, acompanha os slides que eu preparei para você, para nossa aula de hoje, tá? Então vamos lá. Deixa eu passar para cá. Bom, relembrando, né, verbo de ligação, nós temos o verbo de ligação e o verbo significativo. O significativo é aquele que representa uma ação na oração, correto? Então, preste atenção aqui nesse exemplo que eu trouxe. Na frase, o rei ficou desesperado, nós temos como sujeito aquele que exerce a ação, no caso aí é o rei, ficou desesperado. Qual é o verbo que nós temos aí? Nós temos o verbo ficar, né? É o verbo de ligação. Por que de ligação? Justamente porque ele liga uma característica ao sujeito. Então, repara lá, desesperado, essa característica. Quem é que está desesperado? O rei. Então, nós temos aí o desesperado como predicativo do sujeito, tá? Toda essa parte do ficou até o desesperado se refere ao predicado nominal. Por quê? Porque tem como núcleo a característica, tá? Na seguinte frase nós temos: as uvas viraram peças de ouro. Nós temos como sujeito as uvas e nós temos a partir do verbo viraram peças de ouro. Para que esse virar não indica uma ação nesse contexto, tá? Nesse contexto aí, ele indica um verbo de ligação. Por quê? Porque está ligando justamente essa locução adjetiva às uvas, ok? Então, essas peças de ouro é o predicativo do sujeito, tá? Só para relembrar aí. Então, a gente já sabe que quando a gente tem um núcleo característica, a gente tem um predicado nominal, tá ok? Muito bem. Bom, com relação a quando se fala em predicação verbal, a gente pensa, lógico, no predicado, né? Esse predicado ele pode ser verbal ou nominal. Por isso que eu iniciei falando, relembrando para vocês do verbo de ligação, tá? Senão a gente acha que tudo é ação e tudo é predicado verbal e não é. Então a gente tem que ter atenção. Quando tiver verbo de ligação e tiver uma característica, epa, já liga a luzinha aí da atenção, tá? Aqui não é predicado verbal, aqui é um verbo que está ligando, então não tem a ver. É outra classificação. Nesse caso aqui, quando a gente vai trabalhar a predicação verbal, a gente foca no verbo, porque o verbo é o núcleo da oração, correto? Ele é o núcleo do predicado, tá? Então, esse núcleo, ele pede algumas classificações, ele se apresenta de forma diferente. Ele pode vir acompanhando preposição ou não. Quando esse verbo, obrigatoriamente, precisar de uma preposição para que dê sentido, para que a sua oração ela tenha um sentido completo, então aí você vai ter um verbo que ele é transitivo e indireto. Nós já falamos disso também, estou aqui relembrando com vocês, tá? Quando esse verbo não precisar de complemento como a preposição, por exemplo, ele vai ser direto, tá? Não precisou de preposição, é direto, ok? Então ali eu tenho a explicação. O verbo transitivo pode ser transitivo direto
transitivo indireto, ou ainda os dois, né? Transitivo direto e indireto, porque vai ter casos que no primeiro complemento não tem preposição, mas no segundo tem. Então a gente vai por partes aqui. Na letra A diz assim: transitivo direto é quando o complemento vem ligado ao verbo diretamente, sem preposição obrigatória. Exemplo: nós escutamos nossa música favorita. Qual é o verbo aí? Lembra que eu falo sempre? Sublinha o verbo, identifica o verbo, dá um jeito de você referenciar logo o verbo, porque você encontrando o verbo, você consegue classificar todas as outras partes mais fácil. Então, eu tenho aí o verbo escutar, né? Quem escuta, escuta o quê? Repara, esse o quê, ele te dá a indicação de que ele é direto, não pede preposição. Então, nós escutamos nossa música favorita. A nossa música favorita é o complemento do verbo escutar, nesse contexto, tá? Na letra B, nós temos o transitivo indireto. É quando o complemento ele vem ligado ao verbo indiretamente, com preposição obrigatória. Então, nesse caso, o verbo ele pede preposição. Se é obrigatório o uso da preposição, esse verbo ele tem a sua transitividade indireta. Vamos ver um exemplo. Eu gosto de sorvete. Porque quem gosta, gosta de alguma coisa, né? Gosta de quê? Repara que na própria pergunta já apresenta a preposição de. Então, toda vez que for obrigado o verbo ter a preposição, ele vai ser um verbo transitivo indireto, tá? Muito bem. Bom, então, relembrando as siglas aí, né? VL, verbo de ligação. Esse verbo não indica uma ação, ele serve somente para ligar o sujeito a uma qualidade, tá? O VI é o verbo intransitivo, ou seja, é aquele que tem sentido completo. Lembra? Ele não precisa de complemento nenhum. Se eu digo assim, o bebê nasceu. Tá bom, você entende, o bebê da minha irmã nasceu, né? O verbo nascer, ele não precisa de complemento. Você nunca vai perguntar, nasceu o quê? Nasceu de quê? Nasceu... Não. Você entende, porque ele tem um sentido completo. Então, ele é um verbo intransitivo. Se eu digo, a minha bolsa sumiu, você também entende, porque o verbo sumir, ele tem sentido completo, não precisa de complemento, tá? Diferente de falar assim, perdi minha bolsa. Pega o verbo perder. Perdeu? Perdeu como, professora? Perdeu aonde, professora? Você vai questionar, entendeu? Então, vamos lá, seguindo. VTD é o verbo transitivo direto, não precisa de preposição. O VTI é o verbo transitivo indireto, precisa de uma preposição. O VTDI é o verbo transitivo direto e indireto. Estes verbos representam sempre uma ação, isso tem que ficar claro, você não pode esquecer, tá? Indicam sempre uma ação, ok? Seguindo. O verbo transitivo direto e indireto é aquele que exige ao mesmo tempo dois objetos. Toda vez que eu falo em objeto, eu estou me referindo ao complemento desse verbo, tá? Esse complemento, ele pode vir seguido de preposição ou não. No caso do VTDI, ele vai pedir os dois, ok? Vamos ver um exemplo. Ali, ó. O Rosnalvo deu um beijo em você. Então, vamos lá. Sujeito, o Rosnalvo. Verbo, deu. Deu o quê? Um beijo. Se eu parasse aí, deu um beijo, acabou. Verbo transitivo direto, complemento, um beijo. Agora ele continua, em você. Em é uma preposição. Então, em você vai ser um objeto indireto, porque o verbo dar nesse contexto, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Tá ok? Então, é isso que você tem que ficar atento. O verbo, ele sempre vai te levar a um questionamento, a uma pergunta, tá? O que? Ou de que? Ou em quem? Ok? E aí você presta atenção se há ali o uso ou a necessidade de preposição ou não, tá? Então, vamos lá. Falando de orações, só pra gente fechar deixar bem explicadinho. Então, as orações tem que ter verbo para ser oração. Lembra quando a gente estudou lá a frase, oração e período? A frase não necessariamente vai ter verbo. Tem que ter sentido completo. Por exemplo, se eu digo feliz aniversário, você entende, né? Mas não tem verbo. É uma frase simplesmente, tá?
Então, a frase precisa comunicar. As orações, além de comunicar, ela tem que ter sentido. E para ser oração tem que ter verbo, tá? Então, as orações geralmente apresentam o sujeito e o predicado. Bom, o sujeito é coisa ou pessoa sobre a qual se declara alguma coisa, tá? Eu posso usar tanto pessoas, animais, como os substantivos abstratos, por exemplo. Por exemplo, sua emoção era visível. Olha só, sua emoção era é o verbo, visível é a característica da emoção. O sujeito aí quem vai ser? Sua emoção, tá? O predicado é aquilo que se declara sobre o sujeito. Então, a parte do era visível passa a ser o predicado da sua emoção. Tá ok? Tá acompanhando aí? Muito bem. Bom, essas orações, elas podem estar na ordem direta e indireta. Isso os alunos esquecem muito. Tá? O que é a ordem direta e a ordem direta? A ordem direta é aquela formação de frase em que você apresenta primeiro o sujeito, depois o predicado, ou seja, vamos separar e desmembrar. Eu tenho sujeito, eu tenho verbo e eu tenho seus complementos, né? Ela fez um bolo. Então tá numa ordem o quê? Direta. Ela, sujeito, fez o verbo, o bolo, complemento. Na ordem indireta, o sujeito ele vai aparecer depois do predicado ou até intercalado ali no meio, tá? Então assim, não confunda isso e é possível sim, ok? O bolo foi feito por ela, olha só. Botei o ela agora lá no final, tá? Houve uma inversão aí. E aí, né, outra matéria que a gente vai estudar mais pra frente, voz ativa, voz passiva do verbo. Bom, não podemos esquecer, já falamos também na questão da concordância verbal, né? O verbo ele sempre concorda com o núcleo do sujeito. Então, se eu digo deve existir muitos sonhos, peraí, existir muitos sonhos, então o verbo tem que ser devem, tá? Devem existir muitos sonhos. A gente não presta atenção, né? Mas na fala, no coloquial, nós usamos muito essa forma, o informal, né? Que não condiz com as regras da língua portuguesa. A gente acaba falando rápido, deve sim, deve existir. Não, mas não é deve. Deve existir muitos sonhos. Por quê? Porque sonhos está no plural. Então esse verbo precisa concordar, tá? Muito bem. Então vamos seguindo aí. Bom, agora a gente tem aí um exercício, alguns exercícios, tá? Pra gente poder treinar, né? A gente aprende treinando, fazendo, escrevendo. Por isso que eu falei pra você, prepara seu caderno, porque agora você pode voltar aí no vídeo, você pode copiar os exercícios, você pode somente colocar a resposta, enfim. Faz da maneira que você achar melhor, mais fácil, mais prático, mas da maneira que você aprenda. Não faça por fazer. Realmente entenda aquilo que você está fazendo, tá? Se a gente está trabalhando o sujeito, pare e pensa antes de sair marcando qualquer coisa, né? O que é o sujeito? Relembra, traz a sua memória. O que é mesmo o sujeito? Tá relacionado a... ele realiza o verbo, enfim. Tenta trazer a sua memória de uma forma que você vai entender, né? Então, essa primeira questão, ela pergunta o seguinte, ela está se referindo justamente ao sujeito, né? Então, olha só, o sujeito do período. Os meninos foram recepcionados pelo padrasto. Esse sujeito, ele é simples, ele é composto, ele é derivado, ele é indefinido, ele é oculto. Então, vamos lembrar um pouquinho. O sujeito, ele pode ser determinado, né? Aquele que eu consigo reconhecer na oração, tá? E aí, se eu reconheço, ele pode ser um sujeito simples. Simples por quê? Porque ele vai apresentar apenas um núcleo, tá? Ele pode ser um sujeito composto, porque ele vai apresentar mais de um núcleo, ok? Ele pode ser um sujeito indeterminado, por quê? Que é aquele que não pode ser identificado na oração. E geralmente, você vai até identificar a terceira pessoa do plural, mas você não sabe quem realmente exerceu aquela ação, tá? Então, assim, chegaram cedo. Quem? Chegaram? Não sei quem chegou. Então, esse eles que a gente identifica aí, ele traz pra gente a indicação de que o sujeito ele é indeterminado,
Então tem que ficar atento a isso aí, tá? Tem ainda o sujeito oculto, né? Ele é aquele sujeito implícito. Ele tá ali, ele não aparece escrito, mas você identifica, né? Primeira pessoa, o eu, o nós, tá? Tanto do singular como do plural, ok? Temos ainda a oração sem sujeito, que ela é construída em torno dos verbos impessoais, que nós vimos também nas aulas aí passadas, né? Os verbos, os fenômenos da natureza, o verbo haver, né? O fazer, tá? Então a gente tem que ter atenção a esses verbos. Por isso que o português são regras, né? São regras que a gente tem que obedecer, tá bom assim? Então vamos lá, já dei tempo aí para você pensar, para você escrever, né? Repara que eu tô falando, mas é com a intenção de que você esteja prestando atenção e também ligado aí no exercício, ok? Então vamos lá. O sujeito do período. Os meninos foram recepcionados pelo padrasto. Que sujeito é esse, gente? Qual que você marcaria? Letra A, letra B, letra C, D ou E? Vamos ver se você acertou. Os meninos, o núcleo aí é meninos, né? Então eu tenho um sujeito simples, tá? Não confunda, o sujeito não tem a ver com singular e plural. Ah, professora, mas tem mais de um menino, então é composto. Não. A espécie, o que compõe esse sujeito é o núcleo meninos. Então, diferente se fosse os meninos e as moças foram... Aí sim eu teria um sujeito composto. Não é o caso, só tem aí os meninos. Então, o sujeito é simples, o núcleo desse sujeito, meninos. Tá ok? Então, fica atento aí, porque são questões, assim, fáceis, mas que pode trazer essa dúvida na hora de marcar. Você pode confundir. Ah, mas tá no plural e tal, tá? Vamos aí, então, para a nossa segunda questão. Na oração, o lobo devorou os porquinhos. Então, qual é o verbo, gente? De cara, né? Faz aquilo que eu falei. Sublinha, identifica de alguma forma o verbo, tá? O lobo devorou. Qual é a ação? Se tiver dúvida, ai meu Deus, esqueci o que é verbo mesmo, lembra? É uma ação, né? Um deslocamento, um movimento, alguma coisa que está acontecendo ali na frase. E alguém está exercendo essa situação. Então, olha só, o que está acontecendo nessa frase? Os porquinhos foram devorados. E quem devorou os porquinhos? Aí você encontra o sujeito. Entendeu? Então, você tem ali o lobo como sujeito. Só que a pergunta é o quê? Quanto ao verbo, né? Quanto a esse núcleo aí do predicado. Qual é a função que ele exerce? É um verbo intransitivo? Aí vai lembrando o que eu falei. Peraí, o intransitivo tem sentido completo. Se tem sentido completo, não precisa de mais nada, de nenhum complemento. No caso aqui, o lobo devorou vai ter uma pergunta, então ele não pode ser intransitivo. Porque pensa, quem devora, devora o quê? Eu não posso parar a frase só, o lobo devorou, ponto final. Se eu chego e falo isso, vocês, alunos, vão questionar, ué, professora, o lobo devorou o quê? Então, reparou, o verbo devorar pede o quê? Complemento, para que tenha sentido, tá? Então, vamos lá. Verbo de ação, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto. Voltamos para a oração. O lobo devorou os porquinhos. Ele é até um verbo de ação, mas repara o que o enunciado pede. A função de que sintaticamente ele desempenha na oração. Quando falar em função sintática, na função que ele exerce, é essa questão da transitividade dele, tá? E aí, devorar vai ser um verbo o quê? Transitivo, intransitivo, direto e indireto? Pensa um pouquinho. Tô te dando um tempinho aí, para você pensar. Devorou o quê? Essa pergunta não tem preposição. Ah, legal. Se não tem preposição, ele é um transitivo direto, tá? Muito bem. Então, a letra C, viu? Não é difícil, gente. Se você seguir o passo a passo que o professor orienta, que eu estou aqui orientando,
Se você pegar qualquer outra videoaula, você vai ver que o passo a passo é esse, não tem outra instrução, tá? Reconhece o verbo, faz a pergunta. Alguns professores gostam de usar dicas, né? Pega a dica, ou então o bizu. Olha o bizu. Qual seria a dica? Qual seria o bizu? É justamente a pergunta, né? O que? De que? Epa, o de é preposição. Tem preposição, é indireto. Não tem preposição, é direto, tá? É uma regrinha básica, fácil de você gravar, entender, né? Compreender. É importante você não se apegar a essa questão de decoreba. Por quê? Porque nem sempre os verbos eles podem variar. Vai depender do contexto, né? O mesmo verbo ele pode ser transitivo direto e dependendo de uma outra situação vai aparecer uma preposição ali. Então você tem que estar atento ao contexto. Por isso que assim, é importante eu saber a regra? Sim, mas eu não posso ficar só preso à regra. Só, eu decorei, então eu já sei. Não, você precisa pensar dentro do contexto, se ali tem preposição, se não tem, se aquele verbo naquele momento pede ou não. Tá legal? Seguindo aí, questão 3. Bom, a seguinte frase, faço o dever, olha só, a frase é essa, faço o dever. E aí ele quer saber o quê? Tem o sujeito, esse sujeito ele está explícito, ele aparece ali, ele está bem claro pra gente. Esse sujeito ele é indeterminado? Esse sujeito é inexistente? Esse sujeito é simples oculto? Tem isso? Não sei, vai pensando aí. Esse sujeito é implícito? E aí? E aí? Faço o dever. Bom, quem é, né, pela desinência aí, pela terminação verbal, você consegue identificar essa pessoa que faz o dever. Se está escrito faço, você identifica a primeira pessoa, correto? Do singular, eu. Embora não apareça ali. Então, se não está aparecendo, esse sujeito é o quê? Aí você vai lembrar lá da 4ª série, né? Que falava assim, o sujeito é oculto, tá escondidinho. Sim, só que nós estamos no 7º ano, indo pro 8º, a linguagem muda, né? A gente precisa melhorar o nosso vocabulário. Então você não vai mais reconhecer o oculto, você vai reconhecer o sujeito que está implícito. Ele está implícito, ok? Você identifica ele a partir da desinência verbal, né? Qual é a pessoa que conjuga o faço o dever? Eu, primeira pessoa do singular. Então, eu tenho um sujeito implícito aí, tá ok? Muito bem. Número 4. Olha a frase. Margarete nasceu em Salvador. Qual é o verbo aí, gente? Nascer, né? O verbo nascer nessa frase tem qual função sintática? Eu até no início, né, dei um exemplo. E aí? Lembra que eu falei que o verbo nascer, por si só, ele tem um sentido completo? Ele não precisa de complemento. Você entende, qualquer um que falar, né? Fulano nasceu, você entende. Então, ele é um verbo intransitivo, tá? Por quê? Porque todos os verbos intransitivos têm o seu sentido completo, ok? Se eu digo João caiu, você não entende que ação é essa? Você consegue imaginar a cena? Sim, lógico, né? Então, tá aí. É um verbo com a função sintática intransitiva. Não precisa de complemento, tá ok? Pois bem, vamos lá, seguindo, vou para o próximo slide, está acabando, façam as anotações, tá? Se não der tempo de, ela mudou rápido, não deu tempo de copiar, lembra que a videoaula está aí, então você volta nela, depois que terminar, quantas vezes quiser, no momento que você quiser, a partir só dos exercícios, ok? Não precisa ver o vídeo todo, pega só as partes que você ainda tem dúvida ou precisa copiar alguma coisa, tá bom? Então vamos lá, não se desespere que vai dar tudo certo. Vê que eu tô até indo devagar, né? Que para dar tempo, você tem que ser esperto aí. Enquanto eu tô falando aqui, você vai copiando ali, vai prestando atenção aqui, tá bom?
E assim você vai desenvolvendo o seu aprendizado. Bom, essa 5 é a seguinte: você vai reescrever as frases, e aí é lógico, requer mais tempo, né? Então esse é um caso que assim, a videoaula vai acabar, mas você vai voltar nessa tela, porque você precisa reescrever, tá? Então você vai reescrever as frases, transformando o sujeito simples num sujeito composto. E aí, gente, cada um vai usar a sua imaginação, a sua criatividade, porque cada um vai criar o seu sujeito composto, correto? E esse exercício é importante, porque na hora que você tem que pensar, você precisa elaborar, é que você percebe se realmente aprendeu a questão. Então, olha só, não se esqueça que o verbo deve concordar, foi o que eu falei, a concordância verbal precisa acontecer, né? Em pessoa e número com o sujeito. Então, não vai, né, esquecer lá, o sujeito está no plural, colocou o verbo no singular, está errado. Então, precisa acompanhar, ok? Como, por exemplo, minha tia foi ao supermercado. E aí? Se eu transformo agora isso num sujeito composto. Eu e minha tia fomos ao supermercado. Repara que o verbo muda, porque ele agora concorda com o sujeito. Entrou um eu aí, primeira pessoa, mais minha tia. Tá? Então essa foi a minha frase. Você vai criar a sua, ok? Minha tia e seu filho foram ao supermercado. Percebeu? O verbo ele precisa ser conjugado, ele precisa alternar de acordo com o sujeito, tá? Letra B. O computador está no concerto. E aí o computador e o relógio, o computador e o celular estão, né? Repara que o verbo concorda, tá? Tô te dando umas dicas aí. Na letra C, eu vou organizar uma gincana na rua. Então, eu, sujeito simples, transforma esse sujeito para um sujeito composto, ok? Na letra D, os músicos vão participar do espetáculo no circo. E na letra E, Ricardo joga neste time. Então, vou deixar por sua conta e eu tenho certeza que você vai conseguir fazer, tá? Esse exercício é tranquilinho, é fácil e é um treino para você justamente trabalhar a questão da concordância verbal, ok? Então, vamos para o nosso último slide. Você vai assinalar aqui as orações sem sujeito. Oração sem sujeito. Então, lembra? Ela é construída em torno de verbos impessoais, tá? Então, vamos lá. Fenômenos da natureza, o verbo haver, tá? O fazer, quando se indica tempo decorrido, ok? Então, vamos lá. Ventou forte ontem. Se é uma oração sem sujeito, peraí, ventar é fenômeno da natureza, correto? Então, ventou forte ontem é sim uma oração sem sujeito. Pensa assim, eu estou dando uma informação sobre o dia de ontem, o que aconteceu? Ah, ventou. Esse ventou é uma ação que corresponde a um fenômeno da natureza. Então, essa oração não tem um sujeito, ok? Letra B. Olha a diferença agora. O vento forte destelhou muitas casas. Qual é o verbo aí, gente? Qual é o núcleo do predicado? Destelhou. É uma ação. Então, eu tenho agora aí um sujeito. Qual é o sujeito? O vento forte. Reparou? Letra C. Nevou muito durante a noite. Olha aí, eu estou dando uma outra informação do que aconteceu à noite. Então, aqui eu tenho também uma oração sem sujeito, porque eu estou apresentando a você um fenômeno da natureza, tá? Na letra D, a neve bloqueou a estrada. Mas espera aí, tem um verbo de ação, bloquear. Então, é sinal de que aqui tem sujeito, não marca ela, tá? Letra E, a, repara que esse a tem HA, então ele pertence ao verbo haver. Há vários alunos na sala. Então, eu tenho aqui uma oração sem sujeito, eu estou dando uma informação, tá? Letra F, nuvens brancas passavam pelo céu. O que passava pelo céu? Nuvens brancas. Então, aqui tem sujeito, não marca, ok? Letra G, para terminar. Chovia fortemente. Então, olha só, fenômeno também da natureza. Orações sem sujeito. Muito bem, gente. Então, deu pra... Deixa eu voltar aqui.
pra gente se despedir, tá? Espero que você tenha entendido. Faça os exercícios, né? Eu acho que ficou bem explicadinho. É uma matéria que a gente já vem acompanhando, não é nova, né? Cada videoaula eu dou uma pincelada, eu volto, porque eu sei também que ela não é fácil. Muitos dos alunos reclamam em sala de aula que não entenderam, que passaram pela série, até entende na hora, mas no momento de fazer o exercício ele acaba se perdendo. Por quê, gente? Porque é prática. Tem que exercitar, tem que fazer os exercícios, tá? Volta nas outras videoaulas, pega os exercícios e refaz. Aproveita esse tempo que você está tendo em casa para pôr em prática aquilo que você está aprendendo. Tá bom assim? Fica com Deus e até uma próxima aula, tá? Tchau!